Muito bem, gente. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Até aqui, queridos, a leitura. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus ilumine o nosso entendimento na compreensão da palavra. Pai querido, te damos graças pelo privilégio de podermos mais uma vez nos reunirmos, nos encontrarmos com os nossos irmãos para cantar os teus louvores, te oferecer orações e ouvir a exposição da tua palavra. Nós pedimos que teu Espírito Santo atue em cada coração aqui presente. Especialmente agora oramos por iluminação, para que possamos compreender o significado dessas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado por ti. Queremos orar por cada pessoa que também nos segue através da transmissão. Oramos pelas autoridades constituídas, oramos pelo presidente, pelos ministros, oramos pelos governadores, pelos prefeitos, especialmente agora nessa época de eleição. Pedimos que o Senhor nos dê governantes que queiram o bem do povo. Livra-nos dos corruptos, livra-nos do homem mau. E dá-nos, Senhor, governantes bons que queiram, que promovam a justiça, que promovam a verdade da Constituição brasileira e que nos ajudem e que deem condição para que nós possamos ganhar o nosso pão com tranquilidade, cuidar da nossa família, desenvolver os nossos negócios, educar os filhos e, acima de tudo, Senhor, que eles protejam a liberdade de religião e de expressão, para que todos possam ter a consciência livre e tranquila para te adorar e te servir. Pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Com a leitura dessa passagem, capítulo 2, de 1 a 5 de 1 Coríntios, nós chegamos no terceiro argumento que o apóstolo Paulo está usando junto aos crentes da igreja de Corinto, com relação às divisões que havia entre eles. Conforme nós vimos, havia pelo menos 4 partidos dentro da igreja de Corinto que haviam se formado por conta da predileção, do amor e do apreço que os coríntios tinham pela eloquência, retórica, pelo conhecimento intelectual, pela sabedoria, capacidade de falar e de persuadir. Enfim, todas estas coisas eram consideradas como de grande valor, não só pelos coríntios, mas pelos gregos em geral, pelos romanos também. Os romanos particularmente gostavam muito do poder. O problema é que os coríntios haviam transferido essa predileção e o apreço por essas habilidades para os pastores que tinham passado pela história recente da igreja. Paulo, que foi o fundador, Apolo, que veio em seguida, Pedro, nós não sabemos se Pedro esteve em Corinto, mas ele era muito conhecido, porque era o líder dos apóstolos, e tinha mais um outro partido enigmático, a gente vai falar mais sobre ele mais adiante, que era o partido de Cristo, que dizia que não era de nenhum daqueles, mas era de Cristo. E o resultado é que eles formaram grupos em torno desses personagens e que praticamente levou a uma divisão interna da igreja, rachaduras internas da igreja, por conta desse culto à personalidade, da comparação entre pregadores, a ponto de que eles, mesmo se reunindo ainda no mesmo lugar, estavam praticamente divididos entre si, a igreja de Corinto. Tanto é que Paulo, em meio a muitos outros problemas que ele tem que tratar naquela igreja, começa exatamente com esse e dedica 4 capítulos para tratar da questão da divisão, que são os capítulos 1, 2, 3 e 4. Todos formam um bloco só, que tem a ver com a questão das divisões que havia na igreja. Eu tinha dito que Paulo, ele tenta resolver esse problema com argumentos teológicos, revelando, ou mais uma vez, refletindo
que em Paulo o pastor e o mestre não se separam. Ele pastoreia ensinando e ele ensina pastoreando. Não tem essa divisão entre doutrina e prática no apóstolo Paulo. Você vê, é um problema prático. A igreja está dividida lá em comparação de pregadores, quem é o melhor. E para resolver isso aí, Paulo faz toda uma extensa exposição teológica, ocupando 4 capítulos, para depois mostrar, persuadir os coríntios que esse tipo de atitude não condiz com o evangelho de Cristo. O primeiro argumento dele, que está aí do capítulo 1, do verso 18 até o verso 25, no primeiro argumento, Paulo faz um contraste entre a sabedoria de Deus, que é a cruz de Cristo, anunciada de maneira simples, e a sabedoria humana. Sabedoria humana que, apesar de toda a sua sofisticação, não alcançou o conhecimento salvador de Deus. Não alcançou. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, isso que vocês valorizam, na verdade, diante de Deus é loucura. E aquilo que vocês desprezam, na verdade, é a sabedoria de Deus, que é Cristo pendurado numa cruz. Esse foi o primeiro argumento. O segundo, que nós vimos na segunda-feira passada, foi uma olhada introspectiva que Paulo recomenda aos coríntios. Ele diz, olhem para a igreja, olhem para vocês. E vejam quantos aí são nobres, são poderosos, são influentes, são educados, em termos da educação daquela época. Não há muita gente influente aí, não tem muita gente de família importante, porque Deus escolheu e chamou para fazer parte do seu povo exatamente aqueles que são considerados como nada por essa elite que vocês tanto valorizam. Então, basta vocês darem uma olhada para dentro de vocês e vocês vão ver que Deus não funciona assim como vocês estão fazendo. Deus não escolhe pessoas por qualidades ou atributos ou referenciais como esses aí, nobre nascimento, riqueza, cultura adquirida, influência ou qualquer coisa dessa natureza. Deus, na verdade, Ele optou, Ele chamou aquelas pessoas que para o mundo seriam pessoas sem valor e sem importância, porque Deus tem um método. O método dele é sempre humilhar o homem, colocar o homem no seu devido lugar e obter a glória. É essa metodologia que Deus segue sempre, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, esse é o caminho. E agora nós estamos diante do terceiro argumento de Paulo, diante da igreja de Corinto, que começa com um pedido de Paulo para que eles lembrem o tipo de pregação que Deus usou para chamá-los à fé. É como se Paulo dissesse assim, eu vou usar mais um argumento. Vocês lembram quando eu estive aí pregando o Evangelho? Que tipo de pregação Deus usou através de mim para converter vocês? E é mais uma chamada ao passado, é mais um pedido para que eles lembrem de que maneira Deus agiu na vida deles, para mostrar que exaltar homens e brigar entre si pela escolha dos melhores pregadores vai ao contrário, inclusive da própria experiência de conversão deles e da maneira pela qual Deus atuou na sua salvação. Eu considero essa passagem, capítulo 2, de 1 a 5, uma das passagens mais críticas, mais importantes do Novo Testamento, com respeito à pregação. E eu espero que os colegas de ministério que estão aqui nessa noite e que estão escutando através da transmissão, eles possam se beneficiar do que a gente vai ouvir aqui. Porque eu creio que essa passagem é paradigmática, ela mostra o que é que Deus deseja de nós. Primeiro, com relação ao método. Segundo, com relação ao conteúdo. Terceiro, com relação à atitude. E, finalmente, qual a fonte do poder do pregador. São 4 pontos que Paulo explora aqui nessa passagem, à medida que ele tenta mostrar aos coríntios de que aquelas divisões realmente estavam indo bem contrário ao espírito do Evangelho. Então, em primeiro lugar, Paulo fala a respeito do método, como ele foi até Corinto e de que tipo de pregação ele usou ali. No verso 1, ele diz assim, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria.
Paulo aqui lembra aos coríntios a sua estada entre eles, quando estive com vocês. Ou seja, ele aqui está se referindo àquele dia em que ele entrou na cidade e começou a pregar o Evangelho. Nós temos um relato resumido disso no livro de Atos, do capítulo 1 até o verso 18, que em síntese diz o seguinte, que Paulo chegou em Corinto, depois de uma experiência não muito bem sucedida em Atenas, quando ele tentou convencer os epicureus e os estoicos a respeito da ressurreição de Cristo. E uma vez em Corinto, ele acabou ficando hospedado com um casal de judeus que tinha chegado de Roma, expulsos de lá pelo édito do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma, Priscila e Áquila. Paulo ficou com eles porque eles eram da mesma profissão, fazedores de tendas. Então Paulo vai morar com eles e eles abrem um negócio de fazer tendas ali. E aí nos sábados, durante a semana, Paulo estava lá na lojinha de tendas, né? Costurando tendas, fazendo tendas, mas quando chegava no sábado ele ia para a sinagoga. E como ele era rabino, ele tinha a oportunidade de falar nas sinagogas e ele usava sempre isso muito bem, qualquer cidade que ele fosse. Então ele começou a falar de Cristo nas sinagogas. E diz lá em Atos 18 que ele estava convencendo muitos judeus e muitos gregos. Os gregos aqui eram prosélitos, eram não-judeus que gostavam do judaísmo, frequentavam a sinagoga, mas nunca tinham se circuncidado, nunca tinham se tornado judeu legítimo, mas eram admiradores do judaísmo, é chamado de prosélitos ou piedosos. Então, muita gente desse tipo estava na sinagoga e eles se convenceram através da pregação do apóstolo Paulo. De repente, Silas e Timóteo, 2 ajudantes de Paulo, eles chegam da Macedônia trazendo uma oferta substancial para o apóstolo Paulo, a ponto de que Paulo agora não precisava ficar mais na lojinha durante a semana. Agora ele começa a pregar de tempo integral o Evangelho. Uma vez que ele tem sustento, então ele se lança à pregação integral do Evangelho ali em Corinto. E o esforço evangelístico de Paulo, a pregação de Paulo, teve um impacto tão grande que começou a provocar revolta de muitos judeus, especialmente daquela sinagoga onde Paulo primeiro começou a pregar. E aí os judeus começaram a se opor a Paulo, começaram a blasfemar, e Paulo, então, ele sai da sinagoga, que era o ponto de pregação dele, e ele abre um ponto de pregação ao lado da sinagoga. Pense em ética aqui, não é? Ele sai expulsado da sinagoga, ele vai pregar na casa ao lado. Na casa ao lado. Diz aqui que era um local contíguo à sinagoga, na casa de um judeu convertido chamado Tício, apelidado do Justo. Tício morava do lado da sinagoga, ele se converteu, expulsaram Paulo da sinagoga, Tício disse, Paulo, continua aqui, a minha casa é a sua igreja, você pode continuar aqui. E Paulo continuou a pregar ali ao lado da sinagoga, na casa de Tício. E durante muito tempo, o ministério de Paulo ali, ele foi de tal maneira que até o chefe da sinagoga se converteu, chamado Crispo, e foi batizado ele e toda a sua família. E muitos outros coríntios creram e foram batizados. Paulo então recebe uma visão da parte de Deus, quando as perseguições começaram a ficar grandes, encorajando-o a ficar firme. E o Senhor Jesus lhe diz literalmente numa visão, não tenha medo, fala e não se cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o número dos meus eleitos que estão aqui é muito grande. E você vai continuar pregando, porque é através da pregação que eu vou chamá-los. Eu tenho muito povo aqui. Então, fica firme, não desanima com as perseguições. E Paulo, depois dessa visão, ficou mais 1 ano e meio pregando em Corinto. E depois de uma severa perseguição, mais uma onda de perseguição, finalmente ele segue o caminho, mas deixa ali a igreja de Corinto estabelecida. A pergunta é, o que é que Paulo fez durante seu tempo em Corinto? Que é algo talvez entre 2 a 3 anos. Ele diz aqui, voltando agora para 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, irmãos, quando estive com vocês,
então eu já expliquei esse quando estive com vocês, não é? Que é o capítulo 18 de Atos, anunciando-lhes o mistério de Deus. Foi isso que ele fez nesses 3 anos. Ele anunciou o mistério de Deus ali na cidade de Corinto. O anunciar aqui é um dos muitos verbos usados no Novo Testamento para indicar a pregação da palavra. Tem mais o sentido de proclamação. Tem o sentido de proclamação. Ele proclamou nas sinagogas, ali na casa de Tício, aonde quer que ele tivesse oportunidade, ele proclamava, anunciava o mistério de Deus. O mistério de Deus. É isso que ele foi fazer. É chamado de mistério, a Almeida Antiga traz a palavra testemunho. O problema é que no grego nós temos algumas variantes, porque a palavra testemunho e a palavra mistério são muito parecidos no grego. É uma mudança só de 2 palavrinhas, então pode ter sido um engano na hora da cópia. Os estudiosos hoje, eles acreditam que o original era mistério e não testemunho, né? Apesar de que no final não vai fazer diferença. Pregar o testemunho de Deus ou pregar o mistério de Deus é pregar Cristo. No final não vai fazer diferença, mas apenas porque se você tiver uma Almeida atualizada, você vai ver que tem testemunho lá, enquanto que a nova Almeida já traz mistério, seguindo a preferência dos críticos hoje, dos estudiosos dos manuscritos, né, que creem que a melhor leitura realmente é o mistério de Deus. E, de fato, faz mais sentido aqui, especialmente quando a gente chegar na próxima parte do capítulo 2. Paulo diz que ele passou esses 2, 3 anos em Corinto proclamando o mistério de Deus. Por que ele chama o evangelho de mistério de Deus? É mistério porque era desconhecido para boa parte dos coríntios, e mesmo os judeus que tinham o Antigo Testamento não podiam compreender e não podiam entender a mensagem do Antigo Testamento a respeito do Messias, de que ele deveria morrer numa cruz e ressuscitar ao 3º dia. Era loucura para os gregos, era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e é um mistério porque nem todo mundo podia compreender. Nós já vimos isso antes. Se Deus não abrir os olhos, se Deus não chamar, o Evangelho vai continuar sendo um mistério para as pessoas. Elas não vão compreender a sua beleza, a sua necessidade, a sua grandeza e o poder do Evangelho para perdoar pecados e transformar vidas. Portanto, é um mistério até o momento em que o Espírito Santo ilumina o coração. E era esse, então, por isso que Paulo se refere ao Evangelho como sendo um mistério de Deus, porque ele está oculto ao mundo até aquele momento em que, através de revelação, no coração, via pregação, o Espírito Santo tira as escamas dos olhos e a gente consegue ver, a gente consegue entender. E para nós não é mais um mistério, agora já é um mistério revelado. A gente sabe o que é esse mistério, mas para o mundo continua sendo algo velado. Eles não podem compreender. Então, durante 3 anos, 2, 3 anos, foi isso que Paulo fez ali. E qual foi o método que Paulo usou para anunciar o mistério de Deus durante aqueles 3 anos que ele esteve ali? Ele diz aqui, primeiro, negativamente. Ele diz: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui você tem Paulo explicando, primeiro, negativamente, o método que ele usou para anunciar o mistério de Deus. Ou seja, ele não usou ostentação de linguagem e sabedoria, em outras palavras, um discurso eloquente com muitas palavras mostrando o seu conhecimento. Ele não usou desses artifícios para explicar o mistério de Deus, apelando para sofismas, apelando para frases de efeito, como era muito comum naquela época, entre os filósofos, especialmente os sofistas e os grandes oradores, que utilizavam de todas essas técnicas de impostação de voz, frase de efeito, manipulação das emoções, para convencer o seu auditório. Paulo diz que ele não usou de nada disso. Ele não empregou nenhum desses recursos que eram tão admirados pelos gregos. E era o que se esperava de todo orador daquela época. Paulo diz que, na verdade, ele não fez isso. E de que maneira ele fez? Só no verso 4 é que ele vai dizer. Ele agora meio que sai um pouquinho do assunto, porque ele vai falar
a respeito do conteúdo. Mas antes de entrarmos no conteúdo da pregação, que ele já disse que era um mistério de Cristo, mas ele agora vai explicar melhor, para dar um exemplo do que é que Paulo, de como Paulo pregava, nós podemos ir para Atos capítulo 17, onde nós temos o relato da pregação dele em termos similares na cidade de Tessalônica, também, segundo a sua metodologia, usando primeiro a sinagoga como ponto de contato. Atos 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados, agora atenção, Lucas aqui vai usar 3 verbos para descrever o que é que Paulo fez durante 3 sábados lá na sinagoga de Tessalônica. Por 3 sábados, primeiro, discutiu com eles, ou arrazoou, segundo Almeida, a respeito das Escrituras. Segundo verbo, expondo. E terceiro, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Esses 3 verbos explicam bem o método de Paulo nas sinagogas. Ele primeiro discutia com os judeus com base nas Escrituras. A palavra aqui é a palavra arrazoar, não é você tentar convencer pelo argumento e o argumento baseado na Escritura. Depois ele diz, expondo. A palavra expor significa abrir. Você abre, desembrulha alguma coisa para que o conteúdo fique exposto e possa ser visto claramente. Paulo como que desembrulhava Cristo do Antigo Testamento, dizendo, será que vocês não estão vendo aqui? Deixa eu desembrulhar aqui o Antigo Testamento. Olha aqui, Cristo está aqui. É o que expor significa. Demonstrar é uma palavra grega que significa colocar uma coisa ao lado da outra para que você veja a relação entre elas. E aí Paulo dizia, olha, essa profecia dizia isso, isso e isso. E aqui olha o que aconteceu com Cristo. Isso, isso e isso. Conclusão, ele é o prometido. Ele é aquele que cumpre essas profecias. Então, era esse o método de Paulo, que foi exatamente o mesmo método que ele vai usar lá em Corinto. Negativamente, Paulo diz, eu quando fui entre vocês, quando eu cheguei aí para pregar, eu não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, de retórica. Não, eu não fiz assim. E como é que ele fez? Acabamos de mostrar. Expôs a Escritura, demonstrou e arrazoou com os judeus em cima das Sagradas Escrituras a respeito de Cristo como sendo aquele que é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Então, esse é, em primeiro lugar, um método. E isso já nos diz muita coisa sobre qual é a tarefa do pregador. Qual é a tarefa do mestre, do pastor? A tarefa dele é expor a Escritura, é ensinar a Escritura, é anunciar o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, sabendo que ele está falando de alguma coisa que é misteriosa para a sua audiência e que, portanto, precisa ser esclarecida, precisa ser explicada. Então, e nisso, argumentações superficiais, afetação de voz ou qualquer outra coisa pode dar uma falsa impressão. Aqui é necessário clareza, é necessário transparência, é necessário ser direto e mostrar como as Escrituras do Antigo Testamento corroboram, mostram claramente a respeito da pessoa de Cristo Jesus. No verso 2, Paulo agora fala do conteúdo. Aqui é o método. Aqui está o método. Agora ele entra na questão do conteúdo. E ele começa dizendo, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O porquê aqui, da razão pela qual ele resolveu não usar ostentação de linguagem de sabedoria, porque ele iria pregar Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, existe uma relação entre o conteúdo e o método. Não é todo método que se presta para você expor Cristo e Cristo crucificado. Pelo menos na linguagem de Paulo, a ostentação de linguagem de sabedoria não serve para anunciar Cristo e Ele crucificado. Porque a ostentação de linguagem de sabedoria vai chamar a atenção para o pregador. Enquanto que a pregação simples de Cristo e Ele crucificado vai chamar a atenção para Ele, para o Senhor Jesus, como deve ser de fato, como deve ser. Então existe essa relação entre a forma e
e o conteúdo. Não é toda mensagem, aliás, não é todo método que se presta a transmitir o conteúdo da Bíblia. E vocês vão agora, não é? Eu vou explicar porque que às vezes eu encrenco, né? O pessoal reclama que às vezes eu encrenco com, por exemplo, drama, teatro. É substituir a pregação por uma dramatização. Substituir a proclamação e a exposição da palavra de Deus por uma peça teatral. Eu não estou dizendo que não tem lugar. Faça no sábado. Reúna a mocidade, ou então vá para o shopping, faça uma encenação. Mas não substitui a exposição da palavra de Deus. Não substitui. Tem que perceber essa relação. A implicância que a gente tem com a exclusividade da pregação não é coisa de... Não é cacuete de reformado, não. É porque nós percebemos que há uma conexão bíblica a respeito disso. Pelo menos aqui está claro que tem pelo menos um tipo de pregação que não serve para transmitir Cristo e Ele crucificado, que é a ostentação de linguagem de sabedoria. Isso aqui pelo menos está claro. O que então já abre a porta para a gente dizer, então deve ter outras coisas também, outros métodos que também não servem para expor a palavra de Deus em toda a sua clareza. E é quando então a gente tem que examinar se cabe tudo no culto, se cabe tudo na pregação, se qualquer método vale, se a gente pode usar qualquer tipo de coisa. Eu uso uma ilustração, eu sei que ela é cavernosa, eu vou até pedir perdão para vocês já pela imagem, mas é uma ilustração que eu ouvi de alguém que eu achei que é a melhor coisa do mundo. Imagine que você vinha na minha casa, eu lhe convidei você para jantar, e você chegou na minha casa e na hora do jantar eu trago para você sopa num pinico. Aqueles grandão branco. Aquela sopa, assim, aquela canja de galinha assim, né? E você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, eu digo, qual é o problema? Está limpinho. Eu limpei, é novo, nunca usei para nada. Foi usado para isso aí. Sim, pastor, mas é a associação. Entende? É a associação. Então, às vezes, é sopa no pinico. Determinados métodos ou determinadas tentativas de explicar o Evangelho, de transmitir o Evangelho, é coisa semelhante a isso. Não serve qualquer coisa. Não serve qualquer coisa. Daí o cuidado de Paulo. Irmãos, quando eu estive aí, eu não usei linguagem de sabedoria, ostentação. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. E que decisão foi essa? Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tinha tomado uma decisão quanto ao que ele haveria de pregar em Corinto. Paulo podia ter decidido usar retórica, eloquência, demonstrar conhecimento e sabedoria. Havia pouca gente tão preparada quanto o apóstolo Paulo no século I. Paulo era um homem de 3 culturas, judaica, grega e romana. Paulo era um judeu de Tarso. Tarso era reputado como uma cidade universitária e competia, era rival de Atenas e Corinto, em termos de biblioteca, em termos de escolas de filosofia e como foco realmente de cultura e de conhecimento. E Paulo foi educado nessa cidade. Nós temos evidência nos escritos de Paulo que ele conhecia, por exemplo, os poemas do grande poeta Aratos, citado em Atos 17, 28, pelo próprio Paulo, os escritos de Epimênides, um filósofo famoso que Paulo cita em Tito 1,12, ou ainda do poeta Menander, citado por Paulo, primeiro aqui nessa carta, no capítulo 15, verso 33, tudo indica que Paulo seria capaz de impressionar sua audiência, se ele quisesse, com citações de filósofos, poetas, historiadores da época, bem como o seu conhecimento profundo do judaísmo. Mas ele tomou uma decisão. Quando ele chegou em Corinto, sabendo da preferência dos gregos por esse tipo de coisa, ele resolveu esquecer tudo isso e pregar somente Cristo e Cristo crucificado. Essa foi a decisão que Paulo tomou. E o método para isso é aquele que a gente acabou de descrever. Ele tomou essa decisão.
E eu acho que aqui nós estamos também diante de um desafio que o texto nos impõe, e eu falo agora aos meus colegas, pastores, colegas de ministério, pregadores. É uma decisão que a gente tem que tomar. Embora a gente tenha... Pregar é esvaziar-se, num certo sentido. Embora a gente tenha conhecimento, a gente tenha cultura, a gente tenha condição, o problema não é tanto que falta o que dizer, mas o problema é o que é que a gente vai deixar de fora. O que é próprio para a audiência, aquilo que de fato edifica e vai glorificar a Cristo. É isso que importa no final. Não é dar uma apresentação, fazer uma demonstração de sabedoria, de eloquência e de conhecimento, mas de fato ser um instrumento pelo qual Cristo vai ser apresentado às consciências das pessoas. Esse é o propósito do pregador, e essa deveria ser a grande decisão dele, pregar a mensagem de Cristo pendurado na cruz, como sendo o caminho de Deus para salvar pecadores, como sendo o único caminho para a justificação e para a salvação dos nossos pecados. Junto a isso, em terceiro lugar, tem a atitude, porque não basta ter um conteúdo e um método, nós vamos ter uma atitude também. A atitude está no verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. O grande apóstolo Paulo, aqui, num modo confessional, admitindo que quando ele esteve em Corinto, ele estava tremendo de medo. Ele estava se sentindo fraco. E essas três palavras aqui descrevem a atitude dele e que fazem com que o comportamento de Paulo como missionário fosse o exato oposto do ideal grego-romano do orador clássico. O orador clássico impressionava pela segurança, pela ousadia. Paulo aqui diz que ele se sentia fraco e tremia de medo enquanto ele pregava o evangelho naquela cidade. Esses sentimentos daqui eram resultado de alguns fatores. Primeiro, a consciência que Paulo tinha da grandiosidade da mensagem que Deus lhe havia encarregado de anunciar. Era uma mensagem da qual dependeria a vida eterna ou o sofrimento eterno daqueles que o ouvissem. Era a consciência da sua responsabilidade em transmitir essa mensagem de maneira que não chamasse atenção para si, mas para aquele de quem Paulo falava, que era Jesus Cristo. Por isso ele temia e tremia. Além disso, havia o risco constante das perseguições que ele poderia sofrer, exatamente porque ele estava pregando Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Era uma consciência das suas próprias limitações. Será que aqui nós temos, de maneira velada, o apóstolo Paulo se referindo ao espinho na carne, que Deus colocou nele exatamente para que ele não se envaidecesse? Ele diz, eu preguei em fraqueza. Ele vai usar essa palavra fraqueza, vai aparecer lá em 2 Coríntios 12, quando ele diz assim, quando sou fraco, então é que eu sou forte. E aquela fraqueza era resultado do espinho na carne que Deus havia colocado nele. Tudo isso faz de Paulo alguém que era diametralmente oposto à caricatura do que seria o orador perfeito, idealizado pelos gregos e pelos romanos. Na verdade, até aqui uma nota de curiosidade, obras apócrifas dos séculos II e IV, e aqui eu me refiro ao apócrifo Atos de Paulo e Tecla, é um livro até interessante, ele fala de... tudo é falso, não foi Paulo que escreveu, mas conta a história de Paulo tentando evangelizar e discipular uma moça chamada Tecla. E nesse livro é que aparece a única referência que a gente tem sobre a aparência física de Paulo. Ele era baixinho, careca, de pernas curvas, sobrancelha grossa que se emendava na testa e um nariz pontudo como uma águia. Pensa num cabra feio. Paulo não impressionaria pela aparência, com certeza ele não impressionaria pela aparência. Então, tudo isso está por detrás disso que ele está dizendo, ele tem consciência disso, né? Eu estive em fraqueza, em temor e tremor, diante da grandiosidade da mensagem, diante da oposição, diante das minhas próprias limitações físicas, ao espinho na carne, e
E tudo isso mantinha Paulo com a atitude que todo pregador deve ter, que é temor e tremor e se sentir fraco. Quando a gente começa a se sentir tranquilo, confiante, que tudo está bem, então significa que nós estamos confiados em nós mesmos e não em Deus. Porque quanto mais você depende de Deus, mais fraco você vai perceber que você é. Mais fraco você vai perceber que você é. Essa é a sensação que Paulo sentia quando ele estava pregando em Corinto. E é para nós, sem dúvida, um desafio muito grande, não é? Ainda hoje as pessoas perguntam se eu fico nervoso antes de pregar. Sempre. Sempre. Já prega 40 anos. Mas não tem uma vez que eu não vá pregar que eu não fique, às vezes, até fisicamente a efeitos antes. Não é? Não posso dizer mais do que isso. Mas existe isso. Todo pregador, ele vai saber do que é que eu estou falando. Por último, a fonte do poder do apóstolo Paulo, versos 4 a 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O ministério de Paulo em Corinto produziu muito fruto. Se a gente for olhar da perspectiva humana, foi um ministério muito bem sucedido. Diz aí Atos 18:4 que ele persuadiu judeus e gregos. Diz aí Atos 18, verso 8, que gente importante como Crispo, o chefe da sinagoga, se converteu e com ele toda a sua família. Além disso, muitos coríntios creram na pregação de Paulo, Atos 18, 8. Paulo menciona por nome vários dos coríntios que se converteram. Gaio, Estéfanas, que ele batizou pessoalmente, está aí no capítulo 1, 14 a 16, além de Fortunato e Acaico, mencionados no capítulo 16, verso 17, ele cita Erasto, que é o tesoureiro da cidade, e um irmão chamado Quarto, em Romanos 16, verso 23. E o próprio Senhor Jesus tinha dito que ele tinha muito povo naquela cidade. Então, por todos os parâmetros, o ministério de Paulo foi um ministério muito bem sucedido, quando as expectativas humanas eram contrárias. Primeiro, por conta da mensagem. O que é que ele ia pregar? Alguma coisa que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Um Salvador pendurado numa cruz. Segundo, o método que ele usou, ele não usou retórica, ele não usou nenhum daqueles artifícios que eram tão empregados pelos grandes oradores, sofistas e declamadores públicos que impressionavam as multidões naquela época. Não usou nada disso. Quais eram as chances de ter dado certo a igreja que Paulo começou a plantar ali em Corinto? Humanamente falando, zero. No mundo que valorizava eloquência, retórica, demonstração de poder, você chega a alguém que é o oposto e pregando uma mensagem que era escândalo e loucura. De onde vinha então o poder do apóstolo Paulo? Que poder levou essas pessoas a serem persuadidas e se converter a Jesus Cristo? Ele diz, em primeiro lugar, que não foi a linguagem persuasiva de sabedoria. Verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, ou seja, ele não tentou usar argumentos persuasivos e astutos, como nós já dissemos, mas ele diz aqui, em demonstração do Espírito e de poder. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? Com o poder do Espírito. Tem duas possibilidades. Primeiro, a tradução pode ser simplesmente em demonstração do poder do Espírito. A pregação de Paulo era uma demonstração do poder do Espírito Santo. E isso de duas maneiras, através dos sinais e prodígios. O livro de Atos, onde é narrada a missão de Corinto, que é o capítulo 18, não fala de nenhum milagre que Paulo fez lá. Mas a gente sabe que ele fez, porque na segunda carta, no capítulo 12, verso 12, ele diz que ele fez sinais e prodígios lá em Corinto, e que aquilo era a marca do apostolado dele.
Então, primeiro a gente pode entender que Paulo está se referindo a isso, que a palavra da cruz que ele pregou com toda aquela simplicidade, Deus honrou aquela palavra e não o discurso retórico dos grandes oradores, permitindo que sinais e prodígios fossem feitos através do apóstolo Paulo, que geralmente era cura de pessoas e expulsão de demônios. Então, que Paulo fez isso em Corinto, não há a menor dúvida. Mas existe uma outra possibilidade que não exclui essa primeira, é que Paulo aqui está se referindo ao poder do Espírito Santo para convencer e para iluminar os corações, que eu acho que é o melhor sentido, porque é o que ele vai tratar a partir do capítulo 6, como nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ele vai falar exatamente disso, como o Espírito de Deus revela os mistérios de Deus ao coração. Então, se a gente for seguir a regra do contexto, a interpretação que está no contexto, ela deve ser a preferida. E então nós vamos optar por isso, que quando ele diz que minha pregação foi uma demonstração do poder do Espírito Santo, ele estava se referindo ao fato de que a sua pregação, que o poder do Espírito para explicar o mistério, desvendar o mistério de Cristo, abrir os olhos de judeus incrédulos e de gregos hostis, ficou manifesto através da pregação do apóstolo Paulo, porque muitos deles se converteram com a simples pregação da cruz. Qual era o segredo disso? Era o poder do Espírito Santo em abrir os corações, abrir as mentes e mostrar a verdade em Cristo Jesus. E Paulo diz que isso tinha que ser assim por uma razão muito simples que eu trago agora para vocês, especialmente para nós pregadores. Por uma razão muito simples, verso 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, em outras palavras, caso Paulo tivesse pregado aos coríntios como os grandes oradores e sofistas da época, eles teriam aderido ao apóstolo Paulo, não por causa do conteúdo da mensagem, Cristo crucificado, mas por causa da admiração que eles sentiam com a eloquência, oratória, erudição e capacidade do apóstolo Paulo. E no final, a fé deles não seria uma fé genuína, mas uma mera confiança carnal num homem que sabia falar e que conhecia muitas coisas. Por isso que ele tomou essa decisão. Quando eu fui pregar em Corinto, eu tomei uma decisão, e a decisão foi essa. Eu deixei de lado todo o meu conhecimento, toda a minha oratória, toda a minha eloquência, tudo isso, meu único alvo era esse, pregar Cristo e Ele crucificado. E o poder do Espírito Santo se manifestou através dessa pregação, de maneira que inúmeros judeus e gentios se converteram em Corinto. E às vezes gente das quais nós diríamos é impossível a conversão desse pessoal. Vocês lembram que segunda-feira passada a gente leu lá no capítulo 6 a relação de pessoas que se converteram. Adúlteros, imorais, bêbados, maldizentes, efeminados, sodomitas, ladrões, injustos, pessoal de todo tipo e de toda categoria, mas através da pregação da cruz de Cristo, em demonstração do poder do Espírito Santo, eles se converteram e nasceu a igreja de Corinto. Isso é pregação. É isso aqui que todo pregador que ama a Deus, que ama ao Senhor Jesus, que ama as pessoas, almeja fazer na vida. É expor a Cristo e Ele crucificado, com simplicidade, no poder do Espírito Santo, para que a fé das pessoas se apoie, não em argumentação humana, mas se apoie no poder de Deus, para que a fé seja genuína, porque não se iluda não. Se você apresenta um evangelho diferente, de uma forma diferente para as pessoas, elas vão reagir crendo em alguma coisa que não é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Cristo e não é o verdadeiro Evangelho. Por isso que você tem igrejas superlotadas aí, mas a pergunta é o verdadeiro Evangelho que está sendo pregado lá? E está sendo pregado da maneira correta? Da forma certa? As pessoas que estão lá estão pela razão certa? A fé dessas pessoas se apoia em quê? Na personalidade do pregador? Ou realmente na verdade do Evangelho? Que responsabilidade é essa, não é? Que responsabilidade enorme essa de pregar. Porque a gente pode
está levando pessoas, nós podemos levar pessoas para longe de Deus se nós fazemos as coisas da maneira errada. Eu quero fazer aqui algumas aplicações, queridos. Primeiro, lembrando o objetivo de tudo isso. Vamos voltar ao contexto, para a gente não se perder, não é? Temos que lembrar, pegar o fio da meada. Por que Paulo falou tudo isso? Para dizer aos coríntios que Deus os havia chamado através de uma pregação simples, clara e direta, baseada na Bíblia. E não através de argumentos retóricos, floreados, frases de efeito e demonstração de sabedoria humana. Então, por que formar partidos em torno de homens, discutindo entre si qual o maior pregador? Não é assim que Deus funciona. Não é assim que a igreja funciona. Então, é dessa maneira que essa passagem se conecta com a linha do argumento de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 4. Ele está tentando mostrar para os coríntios que aquelas divisões em torno de personalidades, elas não faziam sentido, a começar do fato de que o próprio Deus usou pessoas despretensiosas com a mensagem desprovida de todo aquele floreado daquela época para chamá-los ao Evangelho de Cristo. Então, não faz sentido a gente comparar pregadores baseado nisso. Quem é o melhor pregador, quem é que fala melhor, quem é mais culto e tudo mais. Isso não fazia sentido, muito menos formar partido em torno deles. Vamos fazer algumas aplicações aqui para a gente terminar. Primeiro, fica claro da passagem, Cristo crucificado deve ser o tema central do nosso ministério. É claro que nós podemos falar de outras coisas, podemos falar de casamento, podemos falar de sexualidade, podemos falar de honestidade, podemos falar a respeito das penas eternas, podemos falar da relação do cristianismo com política e uma série de outras coisas. Mas o tema que unifica tudo isso tem que ser Cristo e Ele crucificado. Nosso ministério tem que ser cristocêntrico, a igreja tem que ser cristocêntrica. A sua vida e a minha tem que girar em torno da pessoa de Cristo e Ele pendurado na cruz como pagamento pelos nossos pecados, pelo qual nós temos acesso a Deus. Segundo, como pastores, nós temos que nos despojar de tudo aquilo em nosso ministério que possa produzir uma fé superficial ou falsa nas pessoas que frequentam a nossa igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, estudar retórica, homilética, acumular conhecimento, mas estas coisas nunca devem ser um fim em si mesmas e nunca ser o centro do nosso ministério. Da mesma forma, talvez aqui eu esteja atirando longe demais, mas para a gente pensar, da mesma forma, evitar a criação de um clima artificial baseado em jogo de luzes, fumacinha, som no fundo, como se isso pudesse substituir uma pregação bíblica clara, que vence pelo argumento, pela clareza e pelo apoio na Escritura. Terceiro ponto, a dependência do pregador é o Espírito Santo e não suas habilidades, retórica, conhecimento e pregação. Eu preciso confessar que muitas vezes eu me senti preparado para pregar, quando na verdade eu estava dependendo da minha preparação. Passei a semana estudando, consultei os comentários, fui no original, fiz comparações, escrevi o meu esboço e estava pronto para pregar. E essa é uma armadilha muito sutil. Você vai pregar confiando na sua preparação, no seu esboço e no seu estudo, quando, na verdade, você devia estudar para burro, se preparar o mais que você pode, mas, em última análise, você tem que depender do poder do Espírito Santo, porque toda a sua sabedoria, conhecimento de comentários, de grego, de hebraico, não convencem ninguém se o Espírito Santo não desvendar o mistério de Cristo. Isso é que é a demonstração de Espírito e poder. E o pregador precisa estar na dependência do Espírito Santo, e esse é meu último ponto aqui. A importância de andar no Espírito. Isso que eu estou dizendo de pregador, eu estou dizendo para você também. Crente no dia a dia, dando testemunho na universidade, no trabalho, na sua família. Eu sei que você lê muita coisa, estuda muita coisa, mas a sua dependência tem que ser, de fato, no poder do Espírito Santo, sabendo que nós estamos falando de um mistério para pessoas que estão cegas, estão mortas, que elas não podem compreender, a menos que o Espírito Santo faça a sua obra de revelação. Queridos, que nosso Deus use essa palavra em nosso coração, que Ele abençoe a igreja brasileira, que Ele levante pregadores como o apóstolo Paulo, que queiram, acima de tudo, a glória de Cristo e a salvação de pecadores para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Amém?
Nós vamos orar, queria convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, te agradecemos por pessoas como Paulo, que o Senhor levantou e usou de maneira tão extraordinária, na simplicidade, no despojamento, na humildade, na renúncia, nos colocando, Senhor, no devido lugar, mostrando que toda a glória te pertence e que se algum fruto ou sucesso existe, é só pela tua graça. Nós queremos orar pelos pastores da igreja brasileira, de todas as denominações, que o Senhor traga esse quebrantamento, essa dependência, que o Senhor traga um avivamento espiritual, primeiro na vida deles e depois na vida do rebanho. Livra-nos dos falsos profetas, dos falsos pastores. Livra-nos daqueles que querem transformar o culto em show e pregação em apresentação, esnobação. E dá-nos graça para viver humildemente diante de Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.